Fala galera, eu sou o Kelson e esse é o Hard Podcast episódio número 4, onde batemos o papo com o Marcelo Rodrigues, que já morou na Irlanda e agora nos Estados Unidos. Comigo, para conversar com o Marcelo, está o Leandro. Tudo bem, Leandro? Opa, Kelson, tudo bem? Esse programa está bem legal, com várias dicas para quem é da área de sysadmin e DevOps. O Marcelo é um engenheiro de software com uma vasta experiência. Ele já passou por grandes empresas como IBM, Twitter e hoje na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, onde agora atua como SDET, Software Development Engineer in Test, que é um QA orientado a DevOps com automação de testes. Neste papo, o Marcelo nos conta um pouco sobre os desafios dessas mudanças de áreas e sobre as experiências pelos locais onde passou. Bora lá? Bora! E aí, Marcelo, tudo bom? Opa! Oi, Leandro. Oi, Kelson. Obrigado por me convidar para o podcast de vocês, caras. Legal. A gente está muito contente aqui de receber você para contar um pouco dessa sua história. E vamos fazer uma ordem cronológica dos eventos aqui, de onde tudo começou, de onde você é lá no Brasil, onde você estudou e onde começou o seu interesse por TI. Bom, então eu sou de Fortaleza, Ceará, né? Cara, eu comecei, tipo, meus pais, eles compraram um 486, trocentos anos atrás, e eu meio que comecei a brincar, achei um livro numa biblioteca do Norte Shopping, Turbo Pascal, sei lá, 5 ou 6, nem lembro. E eu comecei a dar uma sacada e meio que fazer programinhas patéticas, assim, só meio que tentando fazer uma tartaruguinha se mover na tela, ou fazer um lance meio, sei lá, se eu der uma grana na mercearia para comprar um pão, e se eu der uma nota de 50, e qual é o troco que eu vou receber, e fazer, tipo, cálculos, as Legal. coisas bem simples. Eu acho que, tipo, a família também meio que apoiava, meus pais achavam fantástico, assim, meio que eu tentando fazer o download de softwares e E ajudando. tinha alguém na família já que era envolvido nessa área ou não? Pô, muito bom, muito boa pergunta. O meu tio, Ozanam, ele trabalha no IBGE, ele sacava pra caramba, ele tomava conta de todos os servidores Linux lá, e ele, sabe, me contava histórias de tipo, cara, tu tem que ver um HD da IBM antigo, de 5 megabytes, era, sei lá, do tamanho dessa mesa aqui, e várias coisas fascinantes, e foi muito legal. E até hoje meio que a gente conversa sobre certas coisas, Raspberry Pis e esse tipo de papo geek, assim. Então eu meio que, sei lá, pegava esses softwares e, sei lá, meu pai, ele curtia muito vídeos da família, e ele meio que tinha videozinhos das nossas viagens, ele fazia com a câmera dele e tal. E ele queria fazer, tipo, umas montagens, sabe? Colocar Aham. meio que um menu, assim, de um DVD, pra gente meio que escolher qual o track que a gente queria assistir, da família viajando, coisa parecida. Aí eu meio que Legal. achava um software, ia instalando, ia configurando e fazia o burning desses DVDs na época, né? Que era, tipo, sei lá, uma coisa Sim. bem inovadora e tal. E ele adorava. Aí eu acho que isso é uma das coisas que incentiva, quando você meio que começa a procurar, sei lá, naquele kd.com.br, Aham. quando não tinha Google, né, Sim. e você meio que vai encontrando softwares e vai tentando instalar e configurar e aprende a usar, assim, tipo, sacando só na intuição, e você produz um resultado, né, e alguém meio que vê o resultado e elogia, e isso é bacana. Aí eu acho que meio que mostrou uma certa afinidade. A gente era amigo de músicos, tinha uma banda cover de Raul Seixas, chamada Banda Salt, que é Ah, Sociedade Alternativa, né? E legal. o Luciano Seixas, que era auditor da Secretaria da Fazenda, ele era o lead vocal, né, da banda. Ele era o cara, ele é a cara do Raul Seixas, é inacreditável. E ele, tipo, era amigo da família, e ele, poxa, ia ser legal se a gente tivesse um website pra banda. Aí eu, poxa, eu vou fazer isso aí. Aí eu comecei a meio que criar um domínio, homepage grátis. É uma coisa do IG, há muitos anos atrás. E aí eu peguei uma conta de FTP e eu meio que conectava lá e editava HTML na mão e ficava
mandando via FTP os arquivos. Sabe, é uma coisa tão arcaica, mas é fantástico então, ver o resultado, tipo, a foto da banda ali no site. Infelizmente, o domínio, a página não existe mais. Eu acho que Sim. quando ela fica sem atividade por alguns anos, acho que eles deletam, sei lá. Mas foi legal também. E aí foi um dos meus primeiros contatos com o desenvolvimento web, assim, que tipo, ainda estava engatinhando, né? Sim. Mas eu não. Pra ser sincero, eu não queria fazer ciência da computação. Eu meio que tinha uma coisa boba, meio adolescente, assim, de que Era parecia. coisa de nerd, era. Não, era Não. mais. Acho que eu meio que já era meio nerd, assim. Eu sempre curti, tipo, quadrinhos e jogava RPG com os amigos. Mas eu ficava preocupado com o pace da evolução da indústria, sabe? Eu meio que via que enquanto eu pesquisava tecnologias para desenvolvimento web, essas coisas, parece que todo dia aparecia um novo framework, ou uma nova versão de alguma linguagem, e eu ficava meio que com um certo medo bobo de, poxa, como é que eu vou meio que entrar numa profissão em que eu tenho que me atualizar todo dia? Todo dia. Eu vou ter que continuar Sim. estudando. Parece que o profissional de TI tem que estudar mais do que o professor de, sei lá, de história. Porque você tem que conhecer todas as threads e todos os trends e a evolução de tantos tópicos e parecia ser uma coisa meio overwhelming, né? Então eu, tipo, acabei indo para o caminho de administração de empresas. Aí eu fiz uma faculdade de administração de empresas porque tinha um range, né, de opções. Se eu fizesse um bacharel, eu podia meio que ficar, sei lá, em contabilidade, ou marketing, ou logística, Tinha ou mais opções nessa época. na época, acho que também o círculo social, sei lá, familiar, tipo, meio que influenciou essa onda meio que, administração de empresas, porque, né, tem uma gama de opções, um leque de opções para escolher. E eu entrei nessa, me formei 4 anos na IESC, Instituto de Ensino Superior do Ceará, que nem existe mais, aí foi convertido para FAES. E depois de conseguir esse diploma, no decorrer dos 4 anos, eu continuei meio que fazendo sites e tentando, sei lá, ganhar uma grana por Tá fora, envolvido, de certa forma, com a fazer um área de TI. fazer um freelance, alguma coisa. Então é meio Mas que era um hobby, eu vou fazer isso aqui como um hobby, mas não era talvez é, uma carreira para você naquele momento. exatamente, eu meio que não estava tentando me convencer de que eu tinha que ficar na parte de administração de empresas e tal, Sim. mas na própria cadeira de informática do curso de administração, eu, tipo, achava tudo muito fácil, sei lá, programar em planilhas do Excel, coisas bobas, sabe? Sim. Ou simplesmente entender os conceitos de segurança, ou como o sistema de informação podia ajudar a empresa, tudo aquilo fazia muito sentido para mim. E eu achei que, apesar de meio que estar tentando escapar desse destino, né, que ficava me puxando para a área, eu tinha uma afinidade. E acabei meio que me entregando depois, tipo, não, é isso, eu sou apaixonado por isso. Eu amo tecnologia, eu acho fantástico. Escrever algumas linhas de código e ver um resultado se manifestando num CLI, num terminal, num browser, uma página web, uma requisição que é enviada e produz alguma informação. É fantástico, é fascinante. Aí eu me formei em administração de empresas e depois é, comecei uma especialização na Universidade Federal do Ceará, com especialização em TI focada em sistemas para web. Aí foi aí que eu comecei a programar em Isso foi Java. em que ano você lembra Uf, mais ou menos a época? cara, eu não lembro, mas eu acho que foi por aí, 2000 alguma coisa. E aí, depois dessa especialização, eu realmente comecei a trabalhar na área, numa pequena agência de turismo, Uhum. desenvolvendo o site deles em PHP. Parece que todo mundo meio que começou em Todo mundo situações começa em PHP. meio awkward, né? E aí, depois de um tempo lá, apareceu uma oportunidade para uma vaga em Java, numa empresa do lado da Unifor, na Universidade de Fortaleza. E aí era mais Java Server Faces, então já mais Java para web. Aí fiquei um tempo lá, até que apareceu uma vaga na iFactory Solutions, que foi uma empresa onde eu fiquei 5 anos. E a vaga falava, precisa de inglês intermediário, ou coisa Uhum. parecida. E eu meio que tinha feito um cursinho assim por alguns meses, mas eu sempre curti muito quadrinhos e filmes e Dungeons and Dragons, esse tipo de coisa. Então meio que
baixava coisas. Aí todo mundo, né? Eu acho que todos os convidados do podcast de vocês, eles meio que falam umas coisas similares em termos de quem trabalha com TI acaba fazendo download de livros em inglês, né? Para aprender uma linguagem, aprender uma tecnologia, ou interagir em fóruns, ou Stack Overflow, ou seja o que for. Então a galera meio que já começa a aprender inglês aí, né? Através Sim. do próprio self-paced learning, né? Quando tá aprendendo qualquer tecnologia ou framework, seja lá o que for. Então, aliado a isso, eu meio que também curtia coisas nerds, né? De RPG e quadrinhos. Então, eu baixava uns quadrinhos, tentava assistir uns filmes e meio que desligava a legenda pra tipo, dar uma sacada. E eu acho que eu meio que peguei fiquei com um speaking legal, com um accent. Eu sinto que quando eu encontrei outros brasileiros no exterior, eu sinto que o meu accent ele não é tão pesado assim. E aí, esse interesse pela língua inglesa, esse interesse já acontecia, né? Porque você Exato. Sim, eu procurava tava material falando. em. Poxa, vocês vão ter que me cortar algumas coisas na edição, foi mal. Mas eu tava falando sobre o lance da iFactory Solutions, a empresa. Eles precisavam de uma. Na descrição da vaga dizia inglês intermediário. Então eu meio que divaguei um pouco falando sobre a questão do inglês, mas foi essa empresa, eu diria que foi primordial assim para abrir portas na minha carreira, porque a experiência era para uma vaga de suporte. Então, no começo tinha esse certo estigma associado a o que é um suporte de TI, né? Se eu era um desenvolvedor de software, eu ia me tornar um support analyst. E aí, tipo, o pessoal pensa como engenheiro de suporte como alguém que vai, sei lá, atender o telefone, o cliente vai reclamar de um bug, ele vai anotar e passar para os desenvolvedores. Então é só um cara que pega o telefone e passa o problema adiante. E é um estigma que, bom, talvez em algumas empresas o escopo seja limitado só a isso. Mas definitivamente não era isso que o nosso time de suporte fazia. Era um time que cuidava de uma série de produtos de web content authoring, content management solutions, e tinha um portal, colaboração de e-mail, e o CMS mesmo, Content Management Solution, Content Management System, que era o carro-chefe da empresa. Era uma empresa... Era uma software house, então essa empresa era uma software house que ela desenvolveu tipo, um sistema de conteúdo que ela vendia para outros clientes. É por aí. Na verdade, a iFactory Solution, ela era contratada de uma empresa americana para ser uma extensão de um time de desenvolvimento para implementar soluções para clientes brasileiros ou da América Latina. Tá. E também eles, como eram parceiros dessa empresa, eles montaram o próprio time de suporte da América Latina. Então nós tínhamos o suporte Latam, né, Latin America, que era o nosso grupo lá. E foi fantástico, assim, porque eu entrei no momento que eles estavam criando o time. Então eu fui um dos pioneiros lá, junto com outros, sei lá, 5 caras. E a gente teve que estudar todos os produtos da empresa, teve que criar VMs, fazer instalações com de produtos de vários vendors, porque o produto tinha uma extensibilidade muito interessante. Então você podia instalar o produto com o OpenLDAP ou um Active Directory, ou você podia colocar um banco de dados DB2 da IBM, ou um SQL Server da Microsoft. Então, como tinha um monte de tecnologias envolvidas, era uma mina de ouro em termos de conhecimento. Então foi uma coisa inacreditável, assim, eu saí de um background assim de desenvolvimento PHP e depois de um Java Server Faces da época, o desenvolvimento web e de repente eu meio que já estava trabalhando com todo um ecossistema de produtos que interagiam com outros produtos de outras empresas. Então a gente toda vez que tinha um ticket de suporte e o cliente reportando um bug, a gente meio que tentava ver os logs e fazer o troubleshooting com o cliente para ajudar ele, ou a gente tinha que reproduzir o bug. E para reproduzir o bug numa versão específica, tinha que instalar aquela versão e configurar um ambiente parecido com o do cliente. Então, se o cliente estava usando um Active Directory com um banco de dados Postgres, então eu tinha que fazer aquela instalação, aquela configuração, levantar tudo e tentar interagir com a API ou clicar pelo sistema para reproduzir aquele bug do cliente. E isso era incrível, porque era uma experiência hands-on, experiência empírica com uma série de tecnologias. Então meio que dá uma experiência tão bacana para você sacar como os bancos de dados funcionam, como o LDAP funciona,
como fazer troubleshooting, debugging de HTTP, ver os logs, e às vezes era um problema de performance. Então, eu tive uma exposição super legal em termos de tirar thread dumps de uma máquina virtual Java, tirar memory dumps de uma máquina virtual Java, analisar memory leaks, analisar a contenção de threads, sabe, coisas fantásticas, assim, que arquitetos de software eram os únicos que iam meio que entrar num debugging tão sério, assim, quando a aplicação está com um Severity 1 que está impactando o cliente, e que eles iam chamar todos os subject matter experts de uma empresa para se reunir para resolver um problema. E o nosso time de suporte era especial dessa maneira, assim, que a gente tinha esses skills para resolver esses problemas que eram tão complexos, sabe? Isso foi inacreditável. Apesar da minha família, assim, toda vez que eu falava que era analista de suporte, sei lá, meu pai ficava perguntando, aí eu não entendo, então tu meio que passa borracha na memória quando dá um problema no servidor, sei lá, eu não, pai, não é assim. Nós somos suporte de software, não é suporte de hardware, né? Então tinha essa coisa meio bacana. Aí, depois de 5 anos na iFactory e sendo promovido para um time específico para cuidar de um cliente específico, e aconteceu uma coisa que me motivou a sair do país. Daí, depois dessa experiência que você teve dentro da iFactory, você começou a pensar, eu vou sair do Brasil, você começou a ter interesse em ir para outro lugar. Como é que foi assim, essa pesquisa? Você começou a pesquisar outros lugares? Na iFactory, eu já estava, como eu estava trabalhando no suporte, de vez em quando o cliente ele queria que o pessoal do suporte entrasse em contato para discutir o problema. Então a gente tinha que ligar e meio que falar com os clientes mesmo. Então era a nossa experiência com speaking, né? Então não era só tipo o reading, o writing, o use of English lá nos tickets. Também, de vez em quando, a gente tinha que meio que entrar numa call e discutir com o cliente o problema. E essa parte era uma parte que no começo dava um certo medo, né, de como é que vai ficar o sotaque, né, e como é que a gente vai se comunicar com o cliente. E eu sempre tentava meio que dar o meu melhor ali para, tipo, conduzir a conversa de uma maneira bacana. Mas o rule of thumb era sempre o mesmo, era vamos analisar os logs, você pode enviar mais detalhes sobre isso, ou aquilo, outro, e a gente vai analisar e vai atualizar o ticket ou entrar numa nova call para discutir uma vez que a gente analisar esses dados. Então, eu não era meio que tentar resolver on the spot, né? Era meio que, tipo, às vezes uma coisa legal para falar sobre suporte, né? Não é só a questão do estigma do engenheiro de suporte em termos de que ele só repassa problemas, né? Claro que, obviamente, quando a gente reproduzia o bug e encontrava um problema autêntico, então a gente tinha que realmente criar um ticket com a engenharia para que os desenvolvedores pudessem corrigir o software. E isso é fato, né? A gente também meio que repassava problemas, né? Mas apenas depois de uma triagem, né? A gente teria que reproduzir, ou seja, existe um trabalho e um conhecimento técnico para reproduzir um bug, né? E essa é a parte fantástica. E às vezes era só um problema de configuração que a gente encontrava e a gente corrigia. Então a gente meio que era um escudo para a engenharia, né? Para não deixar os desenvolvedores soterrados em problemas, né? A gente meio que fazia triagem dos issues, né, e das severidades, né, de acordo com o problema. Então, o que eu acho fantástico, além disso, de trabalhar com suporte, essa parte do conhecimento, também é o lance do que representa para a empresa, né, para a organização. Porque quando um vendedor ele vende o software, ele está vendendo um sonho, né, uma abstração, ele está vendendo uma ideia. Então o cliente, os olhos brilham, né? Porque ele mostra uns slides, ele mostra um demo, e o cliente, uau, que lindo esse software, eu quero isso para minha empresa, eu quero pagar essa licença, eu quero isso para mim. Então, a expectativa do cliente, ele está lá em cima, ele está super feliz. E o desenvolvedor, ele só tem que meio que sair daquele ponto de positividade e atender aquela expectativa, onde todo mundo está feliz e tudo é bonito e maravilhoso. Agora, o engenheiro de suporte, ele trabalha no outro espectro, né? Que o cliente está frustrado, todo mundo está triste, eles estão com muita raiva do seu software, estão com muita raiva do seu produto. E o engenheiro de suporte, ao contrário do desenvolvedor, ele tem que trabalhar com expectativa totalmente contrária, onde ele tem que entrar numa call ou responder um ticket de uma maneira humana e de uma maneira bacana e amigável e com muito conhecimento técnico para dar aquela segurança para o cliente de que você não está sozinho, nós entendemos o seu problema, e nós E vamos transmitir também essa informação numa forma que o cliente vai entender, né? Porque Exato.
que às vezes você coloca numa call um engenheiro, ele vai falar aquela informação, o cliente vai falar, ok, eu não entendi nada do que esse cara falou, eu preciso de alguém que consegue colocar no meu nível aqui, né, Correto. na minha linguagem. É perfeito isso que tu falou. Esse lance dos communication skills também é super fantástico e é primordial também, porque você tem que colocar certas coisas num high level, numa abstração, para que ele vai entender, olha, existe um problema nessa parte do sistema e nós estamos analisando e existe um workaround. Se você mudar essa configuração, você pode evitar esse bug, mas o fix, o patch, ele vai ser lançado no próximo ciclo e tal. Então você conduz essa comunicação toda e você traz o cliente daquele momento de frustração, né, que ele está lá embaixo, de volta para aquela posição onde ele está feliz e satisfeito com o produto. Então, o engenheiro de suporte, ele tem que trabalhar bem mais, né, do que o desenvolvedor nesse aspecto, né? Claro que o desenvolvedor, se não fosse desenvolvedor, não teria produto em primeiro lugar, mas acho que isso é uma coisa interessante. Para os desenvolvedores out there, né, que estão ouvindo o podcast, e meio que vem o cara do suporte nos corredores, aquele cara, respeite aquele cara. Então, não, engraçado que você estava comentando, e eu estava pensando, porque eu sou UX designer. E a primeira pessoa que eu vou conversar quando a gente vai fazer uma nova feature, vai começar a discutir um projeto novo, eu falo com alguém do suporte para a gente começar a levantar quais são os problemas, o que está vindo, o que o cliente geralmente responde. E eu acho que às vezes nas empresas o suporte é meio overlooked, né? As pessoas não prestam atenção no suporte e ali é uma riqueza de conhecimento do produto do cliente que às vezes não é valorizado, né? É verdade. Tem até um episódio de IT Crowd, que é uma série fantástica, eu recomendo para todo mundo, que o CEO da empresa, ele meio que pega uma garrafa de champanhe e começa a brindar, a celebrar com os empregados. O time dos contadores, de contabilidade, parabéns por a performance da empresa esse ano e tal. E o pessoal de suporte de TI, eles ficam no canto, assim, meio acuados. Aí ele, pô, será que ele vai falar da gente? Aí ele, e também não podemos esquecer, nada disso seria possível sem eles. Essas 3 pessoas maravilhosas e tal. Aí ele meio que vira de uma vez e aponta para os zeladores. Aí, os limpadores de banheiro! E o pessoal do suporte fica triste, assim. É uma série de comédia e tal, né? Mas é o clássico do ator irlandês, o Chris O'Doyd, que ele fala, have you tried to turn it off and on again? Né? Que é a frase clássica de suporte. Então, eu estava na iFactory, passei por esse time de suporte e depois comecei a trabalhar com um time que estava exclusivamente alocado para um cliente. E olha que interessante, o cliente é uma rede de hotéis e o headquarters desse setor de gerenciamento de conteúdo para web era em Chicago, né, que é onde eu estou agora. Né? Ou seja, existe um eco, uma certa poesia nessa história toda que é maluca. E esse cliente, ele gostava de não só discutir as mudanças, as features dos pontos de sensibilidade do produto, ele também gostava muito de small talk, o que era muito desafiador para mim. Uma das coisas mais difíceis para começar a falar inglês não era só, tipo, não é só falar de tecnologia. Depois de um tempo no suporte, depois de um tempo lidando com tecnologia, eu sinto que eu podia falar sobre, sei lá, o algoritmos de garbage collection da máquina virtual Java. Eu podia falar sobre isso sobre 1 hora, assim, non-stop. E isso eu me sentia super confortável com isso. Agora, se chegar um English speaker e perguntar How was your weekend, né? Como foi seu final de semana? Aí eu travava de uma maneira inacreditável. E esse cliente, ele ligava de Chicago, né, para a empresa, nosso time, e ele gostava de small talk, né? Falava How was your weekend? E como é? E eu travava tanto. Não tem outra maneira de você aprender a não ser que você procure uma imersão, né? Que foi isso que a gente atingiu meio que morando fora do Brasil, né? Você tem que estar imerso em um ambiente onde você se obriga a falar inglês 24/7, né? Você tem que ficar lá todo dia envolvido. Acho que para quem está no Brasil teria que meio que assistir filmes sem legenda, ouvir podcasts, ler quadrinhos, livros e tentar
achar oportunidade de conversação, né? Eu vi histórias de escritórios que tentavam fazer uma English Wednesday, né? Que todo mundo no escritório só podia falar inglês entre si, esse tipo de coisa. Mas a grande sacada que eu recomendo é a imersão. E era isso que eu procurei. Depois que eu passei por essas situações, quer saber? Eu vou fazer um curso de Java ou Linux no Canadá, ou coisa parecida. Vou tentar pesquisar aqui. E através dessa pesquisa, acabei achando uma vaga no LinkedIn para um local chamado Donegal, na Irlanda. E eu nunca imaginava, cara, na minha ignorância, eu nem conseguia meio que apontar a Irlanda no mapa, sei lá. Tipo, foi em 2011, né? Por aí. E aí eu meio que eu conheci um engenheiro de software francês que estava morando em Fortaleza, no Ceará. E ele trabalhava na mesma empresa, se tornou amigo. E como ele é europeu, né? Eu falei com ele, vi essa vaga aqui na Irlanda, em Donegal, no noroeste da ilha. Uhum. Conversei com o recrutador, ele mandou vídeos sobre a cidade, Letterkenny. Isso era para vaga da faculdade ou a vaga de uma para trabalhar em Donegal? Isso era uma vaga de trabalho. E isso aqui foi interessante, porque o meu intuito original era apenas ficar em outro país estudando por um mês, 2 meses, para ter essa imersão com o idioma, né? Eu nunca quis sair do Brasil, mas eu acho triste a situação do Brasil hoje, com a decepção do governo anterior ou a decepção do governo atual, em que as pessoas falam sobre, eu quero ir embora desse país, não aguento mais. E eu conheci pessoas na Irlanda que a motivação primordial deles para sair do Brasil foi essa, tipo, eu não aguentava mais. Alguns eram mais questão de segurança, que eu até entendo. A gente teve amigos que passaram por sequestro relâmpago e tal, em Recife, e eles simplesmente não aguentaram mais. Foi o estopim, eles simplesmente vão embora. E eu acho triste a pessoa ter essa revolução na vida, né, na família e na carreira, motivada por uma coisa tão negativa, né? Mas o que eu acho legal, que pelo menos não foi, essa não foi a minha motivação. Eu não quis abandonar o Brasil por causa disso. Eu não sei o que eu teria pensado depois, se eu tivesse ficado. Talvez eu tivesse nesse arquétipo também, mas a minha motivação era a imersão do inglês. E eu encontrei essa vaga por acidente. Então passou de um raciocínio no sentido de que eu estou buscando a imersão com o inglês, mas agora não é uma oportunidade apenas de morar fora e ficar longe da família por um mês, 2 meses. Agora é uma oportunidade para levar a minha família e a gente morar em outro país. Tipo, então era uma coisa, era outro nível, né, de complexidade nessa decisão Nessa época você já tinha filho no Brasil, já era casado, você exatamente. tinha que levar em consideração não só você ir, como levar todo mundo, né? Levar a esposa, levar a criança. Também acho que tem uma grande maioria de brasileiros que eu conheci que moram fora, que eles não estavam na mesma situação, né? Vocês já entrevistaram brasileiros que eles foram para a Irlanda, para Dublin, como estudantes, né? E depois conseguiram uma vaga de trabalho. No meu caso, eu já saí do Brasil com work permit. E também, né, casado e com 2 filhos, né? 4 anos e 2 anos, né? E a gente meio que aceitou esse desafio, apesar do o meu amigo francês, né, ele ter dado o feedback dele, né, que ele falou, não vá, não vá, é um lugar com muita chuva, frio, e você só vai encontrar vacas e ovelhas, não vá. E o feedback dele foi bem correto, bem incisivo, mas a gente pesquisou, a gente deu uma sacada nos vídeos e conversou com a turma do RH da empresa, e parecia ser uma oportunidade fantástica, uma coisa surreal. Eu nunca imaginava sair do Brasil, e aconteceu, e foi uma experiência maravilhosa, tanto que trouxe a gente onde a gente está hoje, e eu acho que foi a escolha certa, definitivamente. E foi meio que assim que a gente começou a nossa jornada na Irlanda. Uma coisa interessante que eu acho que pode ser legal para os ouvintes também, a minha primeira graduação foi em administração de empresas. Então, eu não tinha graduação em ciência da computação. E quando eu mandei a aplicação através do RH,
que eu mandei meu currículo e diplomas, e eu já tinha certificação Java, certificação Linux, o First Certificate in English do Cambridge, um I2, então eu tinha algumas certificações, né, WebSphere, mas eu mandei os diplomas primeiro que o RH pediu, e quando eles colocaram esse paperwork com o departamento de trabalho da Irlanda, o recrutador já me avisou, olha, cara, o paperwork já está em andamento e a empresa quer você lá o mais cedo possível, então eu sugiro que você dê o seu aviso prévio. Aí eu, ok, então recebi a ligação dele e tal, numa manhã, tipo, no meio do expediente, e voltei, chamei o meu líder técnico para uma sala de reunião e falei, olha, recebi essa proposta e eu tô saindo do Brasil. E ele, não, calma aí, a gente pode fazer uma contraproposta. Aí eu, não, cara, mas isso não é só uma questão da grana, né? É uma mudança É uma. para outro país, é uma outra experiência. Aí ele, não, mas me dê os números e tal. Aí eu falei o salário em euros, né? Ele, não, cara, então a gente não pode. Vai, Pois fica complicado, né? O sim, na real conversão. e o euro, então. E aí, então, eu saí da empresa depois de 5 anos, foi uma das experiências mais incríveis, trabalhando com suporte, depois entrando para o departamento de desenvolvimento e ajudando o pessoal de desenvolvimento. Foi fantástico. Eu acho que esses 5 anos nessa empresa, trabalhando com essa empresa internacional de Content Management Systems, ela me ajudou bastante. Com certeza abriu muitas portas. Uhum. E, isso também é essencial mencionar isso. Essa empresa, ela, obviamente, era uma tecnologia proprietária, né? Não, era, era um content management system, um ecossistema proprietário. E essa empresa da Irlanda trabalhava com o mesmo sistema. Então, eles estavam procurando por um profissional que tinha experiência com aquela Nesse tecnologia. sistema. E então, isso no meu blog, onde eu falo sobre como eu, né, iniciei minha jornada na Irlanda e tal, eu menciono que uma das sugestões, que a gente vai revisitar isso acho que no final do podcast, né? Uma das sugestões é, se você conseguir reunir experiência numa tecnologia proprietária específica, isso pode aumentar suas chances. A demanda, né, para um profissional com aquele conhecimento tão específico. É muito difícil encontrar, né? Muito. Exato. Pode ser necessária em outro país e eles talvez não encontrem tão fácil um profissional naquele país para preencher aquela vaga. Então, se você meio que tiver a oportunidade de conseguir uma experiência incrível com tecnologia proprietária, talvez até bem específica, Uhum. então aposte nisso se você quiser uma experiência no exterior e tal. É essa a dica que fica pra galera. E qual era a tecnologia, Marcelo, da iFactory? O nome da empresa é Vignette e ela tem um ecossistema, como eu falei, de Content Management System, Web Management Experience, Email Marketing Portal. Aí ela foi comprada por uma empresa canadense chamada OpenText. Então, se Sim, você googlar OpenText interessante. Vignette, você vai ver todos os Uhum. produtos que ele tem. E eles têm escritórios ao redor do mundo. Então, então isso definitivamente ajudou bastante. Foi essencial para abrir essa porta no Legal. experiência internacional. Então, foi isso. E por incrível que pareça, depois que eu me demiti e fiquei em casa esperando o visto acontecer, e no decorrer dessa espera, eu marquei churrascos com os amigos, com a família, a festa de despedida, né? Todo mundo comemorando e tal. Até que numa sexta-feira o recrutador liga para mim e fala: olha, eu não sei o que aconteceu, não sei nem como te dizer isso, mas o seu visto foi negado. Caramba. E eu, Nossa. e eu desempregado com a esposa, os 2 filhos, e fiquei: não, calma, o que está acontecendo? Bom, eles falaram que você não tem um diploma em Critical. ciência da computação. É porque eu tinha um Uhum. BSc, né, um bacharel em administração de empresas. Aí eu: Implementação. não, mas e a Sim. especialização? E ele: não, mas isso nunca aconteceu comigo antes, eu peço desculpas, eu sugiro que você encontre outro emprego aí em Fortaleza. Nossa. Aí eu: não, Nossa. mas calma, vamos falar com o pessoal do RH. E aí eu entrei em contato com o RH e perguntei se tinha como arquivar um apelo ou coisa parecida. E eles falaram que o vice-presidente, que estava tentando achar alguém para ocupar aquela vaga, já tinha
entraram em contato com o Departamento de Trabalho da Irlanda, e dessa vez eles anexaram as minhas certificações, certificação de Java, Linux, tal, IBM, etc. E aí, esperei mais uma semana e o visto saiu, foi aprovado. Legal. Dessa segunda iteração. Então, Nossa. então a sugestão que eu tinha falado antes era, termine a sua faculdade. Não tranque a sua faculdade, e desista do diploma, ou se você estiver tendo uma ascensão profissional muito grande, você achar que não precisa mais do seu diploma de Da ciência, faculdade. pense novamente, porque você pode estar fechando portas, né? Então é interessante se você estiver na ciência da computação e você achar que já está na indústria, que já tem experiência, que você não precisa daquele título acadêmico, eu sugiro que você repense essa situação e que você termine a faculdade e consiga o seu diploma, para você não encontrar esse tipo de atrito, uma No burocrática. futuro, Inclusive, tendo um exemplo seu, não necessariamente precisando ser um diploma na área que você quer atuar, né, certo? E ainda mais hoje em dia, nós estamos vendo aí um crescimento gigantesco de muitas pessoas trabalhando em áreas completamente diferentes da formação. E hoje em dia as portas estão abertas para todas as áreas, quase, certo? É verdade, é verdade. Você tendo aquele conhecimento dos fundamentos, né? E mais o diploma para a parte burocrática, aí ajuda você a meio que escolher em que área você quer ficar e tal. Então foi assim que a jornada da Irlanda começou. Nós nos mudamos, o impacto foi muito grande, né? De Fortaleza, Ceará, né? Do clima para Donegal, que é ainda mais frio e mais chuvoso do que Dublin, né? Nós tivemos que primeiro fomos só eu e a minha esposa para fazer meio que um scouting, e as crianças com o Manda os settlers lá. exatamente. Até estar no aeroporto e aí entrar num ônibus e esperar 4 horas na estrada para chegar até o noroeste da ilha, finalmente chegar em Letterkenny, ficar num B&B, um bed and breakfast, e passar pelo início da jornada, até que eles me mandaram para New Jersey para conhecer o time, e ela voltou para o Brasil, e depois ambos voltamos para a Irlanda e começamos a nossa vida lá. Legal. E fiquei 2 anos nessa empresa até me mudar para a capital, para Dublin, e começar a E trabalhar você chegou a estudar também em Letterkenny, né? É verdade. Assim que eu cheguei em janeiro de 2012. Então, o ano letivo do Instituto de Tecnologia de Letterkenny começava em setembro. E eu meio que já estava sondando um mestrado lá. Mas não era um requisito da vaga, né? Foi o interesse seu de procurar um mestrado lá. Exato. Eu acho que o fato do atrito ter acontecido e ter criado aquele susto, O trauma, né? exato, me deixou tão preocupado que, cara, quer saber? Eu preciso de outro diploma na área para, né, não deixar isso acontecer novamente. E comecei um mestrado, especialização em Enterprise Application Development, no Instituto de Tecnologia de Letterkenny, que é conhecido como LYIT, né, Letterkenny IT. E foi uma experiência inacreditável. Assim, estar numa sala de aula com English speakers, irlandeses, e Aí o inglês voou também ali. com certeza. Pô, tive que escrever papers acadêmicos em inglês e discutir com os colegas. A gente teve cadeiras que a gente tinha que meio que simular um team agile, fazer um scrum. E a gente até meio que prestou uma consultoria para uma empresa da cidade que desenvolvia web services para compra de passagem aérea e tracking de luggage e esse tipo de coisa. E eles queriam fazer um load testing, né? A gente meio que teve que implementar com os colegas de faculdade. E foi muito bacana. Tinha momentos que, sei lá, a professora ia dar uma aula, ela colocava, sei lá, um Google Doc com um código Java, aí o laboratório de hoje vai ser, vocês vão analisar esse código e me contar todos os problemas que vocês acham. Aí o pessoal ficava olhando assim, aí tinha uma galera que estava começando, sei lá, aí a professora, você entendeu, tal, aí é uma variável aqui que não está sendo usada, tem um typo aqui nesse import aqui, esse bloco aqui não está correto. Aí ela, não, peraí, você está dando todas as respostas. Eu mandava parar, aí os alunos todos anotando. Teve um cara que virou o monitor com a resposta dele e colocou whatever Marcelo said. E assim, isso foi em 2 anos, período noturno, Marcelo? Bom, a empresa também foi super flexível, porque como a gente trabalhava com a turma de New Jersey, então eu combinei com o meu gerente de que a minha jornada de trabalho nas terças e quintas, quando as cadeiras da faculdade aconteciam, ela ia ser de 1 da tarde às 9 da noite. Então eu tinha as aulas de manhã.
Então, o legal também era isso, a flexibilidade, sabe? Incrível. Que legal. E também o Head of Compute, o chefe do departamento de computação, foi super amigável e me ajudou com um acordo com os fees, né, para pagar a faculdade em parcelas e tal. Legal. A Irlanda é um lugar fantástico. Parece que se você conversar com as pessoas certas e você demonstrar entusiasmo, as coisas acontecem, sabe? Eu tive umas vibes muito positivas lá. A cidade de Letterkenny é pequena, 20 mil habitantes. E por incrível que pareça, muitos brasileiros lá já, que já estavam lá com seus filhos adolescentes, Legal. 10 anos antes, mas eles estavam todos trabalhando num Em outras áreas. frigorífico, Sim. trabalhando com carne, açougue, coisa. Mas depois que apareceram outros brasileiros da área de TI, mas eu fui meio que o primeiro assim, brasileiro a trabalhar em TI naquela cidade. Então foi bem interessante. Foi estranho também sacar o clima, né? No verão, o sol se pôr às 11 da noite, e a gente meio que ficava, caramba, que onda, né? Porque no Brasil, né, em Fortaleza, É completamente bem definido, né? 5 ou 6 horas da tarde tá escuro, independente do verão. Não tem verão e inverno, né? muita chuva, mas quando tinha sol e quando eu tinha oportunidade, poxa, botava a família toda no carro e ia ver castelos, minas Legal. e florestas. Irlanda é um lugar fantástico, maravilhoso. E o countryside, ele é espetacular. Assim, você tá em Dublin, a área é um pouco mais urbana e tal, mas se você sair da cidade, é inacreditável. Sinceramente, por mim, pudesse decidir sozinho, eu gostaria de voltar a morar na Irlanda. Quando você veio para cá, os seus filhos, eles não estavam sendo alfabetizados no Brasil ainda, estavam? O meu mais velho, ele já estava numa creche e já estava começando a ser alfabetizado, mas Ele foi alfabetizado aqui na Irlanda. ele acabou meio que esquecendo um pouco, começou a escola já na Irlanda, Entendi. e no começo foi meio difícil, porque ele meio que falava, né, a gente pegar ele na escola e ele no banco de trás do carro, e poxa, eu falo com as crianças, eles não me entendem. Aí cara, eles falam outro idioma e tal, mas aí a professora sugeriu, olha, dentro de casa, talvez o pai, né, você deve falar só em inglês com eles e a esposa continuar falando em português para que eles não percam Não perco. a língua nativa e tal, mas não tem como competir, né, a exposição deles para o inglês, em termos de desenhos animados na televisão, entrar numa loja, ser cumprimentado por um vendedor, conversar na rua, na escola. Então eles meio que perderam um pouco o português, ainda entendem, ainda falam, a conjugação de alguns verbos ainda não está perfeita, mas eles entendem. O input do português deles é perfeito. Quando a gente viaja para o Brasil, eu posso pegar em algum objeto, pegar numa camisa, sei lá, e eu posso perguntar para eles, que cor é esta? Qual é a cor dessa camisa? E eles respondem, green. Né? Então meio que o input em português funciona, o output é em inglês. Então eles têm essa onda. Então é uma parada fantástica. E é uma coisa que é constante com outras famílias que moram fora, que é como é impressionante o cérebro das crianças, como é uma esponja. O ambiente que eles estão, e eles vão crescendo, interagindo com colegas de escola, eles absorvem qualquer idioma. Então eles aprendem tão rápido. E é fascinante ver essa evolução acontecer. Legal. E eu acho que isso é interessante para os ouvintes que podem estar considerando uma coisa meio, sei lá, Berlim ou Paris. E se eles tiverem filhos e se eles tiverem medo de como vai ser a adaptação, podem ficar tranquilos. Se seu filho bem jovem, ele e ela, eles vão aprender facilmente. E geralmente o que acontece é que a criança acaba sendo um vetor de integração na sociedade, né? Porque você acaba conhecendo outras pessoas através do seu filho, né? Sendo que quando você vai sozinho, você tem que se forçar um pouco para sair, para socializar, conhecer outras pessoas e tal. E com a criança é quase effortless, não tem, já se integrou, vai ser chamada para festinha das outras crianças. É verdade, pô, é fantástico isso aí que tu tá falando, porque boa parte dos nossos amigos, talvez a grande maioria, a gente conheceu porque as crianças estavam indo para a mesma escola, ou encontravam num parquinho da cidade, e crianças, eles fazem amigos instantaneamente, né? Ei, quer brincar comigo? Já era. Aí os pais meio que se encontram e conversam, enquanto acho que a turma que não tem filhos é
é aquela outra onda, tipo, meetups, né? Como vocês Sim. discutiram em outros episódios do podcast, né? Que a turma vai para conferência, meetups. Uma coisa que eu percebo também é que as esposas, elas agora criam grupos de WhatsApp, ou comunidades e redes sociais de brasileiros morando fora, e as esposas acabam se comunicando e se encontrando, e aí combinam um gathering, né? Uma reuniãozinha com as famílias, e aí a turma se encontra para encher a cara. Isso é legal também, porque teve um período aqui na Irlanda, quando os esposos recebiam o visto de trabalho, as esposas não recebiam o visto de trabalho. E acaba sendo uma forma das esposas, ou do homem ou da mulher, dependente de quem acabou ficando sem visto, se socializar, né? É Que é verdade. bem importante, porque... É uma das coisas bem frustrantes em termos de morar fora e nessa burocracia do visto, que é o fato da esposa não poder trabalhar imediatamente. Quando nós nos mudamos para a Irlanda, esse era o caso, porque antigamente, hoje deve estar diferente o processo do visto, mas quando eu me mudei, o sistema era em que eu recebia o Stamp One, que esse selo número 1, ele me deixava atrelado à empresa que patrocinou a minha imigração, né, a relocação, e eu tinha que trabalhar com essa empresa por até 2 anos. E só depois que eu fazia o upgrade do meu visto de imigração, do meu cartão de imigração, para o Stamp 4. E com o Stamp 4, aí eu podia trabalhar para outras empresas, explorar outras opções. Eu não procurei isso imediatamente depois de 2 anos, eu fiquei 2 anos e 4 meses. E foi, sei lá, eu tentei uma entrevista para a IBM, mas eu não tinha muita expectativa. Eu acho que existe um pouco dessa síndrome de vira-lata, como é, do mongrel syndrome, um pouco dormente na mente dos brasileiros, de que quando você vai trabalhar com English speakers, europeus ou americanos, que eles são melhores, são mais inteligentes, tem essa falácia, sabe? Então era uma coisa meio assustadora. Tipo, cara, eu vou pra Dublin e fazer entrevista pra IBM, tipo, a Big Bang, uma das maiores empresas do mundo. Isso é uma coisa tão surreal. E deu certo, inacreditável. Eu não esperava. E eu lembro, né, de uma pergunta na entrevista que foi um turning point. Uma das perguntas era se você tem um problema com essa aplicação e ele está na interface web e você sabe que é um problema com JavaScript, o que é que você poderia fazer para fazer o debugging, né, pra resolver? E eu lembrei do nada de um lance que eu tinha visto antes no suporte, que era uma aplicaçãozinha desktop chamada Fiddler, que ela tinha uma feature chamada Autoresponder, que você podia apontar. Você podia fazer a aplicação servir como um proxy e ao invés de ele puxar o JavaScript do servidor, ele podia puxar um arquivo JavaScript da sua máquina local. Hoje em dia tem ferramentas de React que fazem isso em um mundo que você nem precisa dessa onda toda. Mas aquilo foi interessante, porque eu falei, não, tem que dar uma sacada no código. Aí ele, mas se o código tiver minified, se o código tiver todo scrambled, né, de uma maneira que fica ilegível, aí eu lembrei desse método e acho que foi esse momento que o cara sorriu e boa resposta, eu já usei esse método antes e tal. Assim, entre várias outras perguntas, mas essa que me marcou, sabe? Então a IBM deu certo e nós nos mudamos de Letterkenny para Dublin e foi como eu comecei minha jornada na IBM. E para ser desenvolvedor de um time e não era desenvolvimento per se, era para tomar conta de uma plataforma de automação de deployment para um Smart Cloud Connections da IBM. E o Kelson sabe do que eu estou falando, ele entende disso. Então, a plataforma, ela funcionava com vários pacotes RPMs que eram deployados através de um framework que interagia com VMware e tinha muito Bash script, Python e Zookeeper para orquestrar os eventos, tipo, faz a migração do banco de dados e bota um mutex, né, uma exclusão mútua num Znode do Zookeeper, espera, e só depois que a migração acontecer, você desbloqueia o mutex e deixa a aplicação startar no WebSphere para se conectar com o Database Connection no DB2, né, no banco de dados. Então tudo automação, e essa foi aí que eu comecei meio que minha carreira de DevOps. E depois de 1 ano e meio, 2 anos nesse time, o nosso líder técnico encontrou outra vaga e eu assumi o lugar dele. Fui promovido para líder técnico da equipe e foi uma experiência fantástica. Tá conduzindo o stand-up, o Scrum, setar os planos das iterações, uma equipe de 7 pessoas.
E como líder, o meu objetivo principal era fazer o shielding, né? Proteger a minha equipe de estresse, proteger a minha equipe de darem mais atribuições. E principalmente fazer eles ficarem unblocked, né? Toda vez que eles tinham algum problema, aí eles falavam comigo, a gente fazia o debugging junto, desbloqueava eles. Então a IBM foi uma experiência fantástica em termos de aprender mais sobre a automação. E só o nome da IBM também era uma coisa incrível, né? O brand, né, da empresa. E voltando um pouco para aquele Mongrel Syndrome, e também o Imposter Syndrome, né? A síndrome do impostor, de achar que a gente não consegue, né? Caramba, o que é que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu cheguei a esse ponto da minha carreira, e agora? Tipo, será que eles vão descobrir que eu sou um impostor, que eu não sei, né? E tinha às vezes, essa ansiedade. Mas o interessante, e eu acho legal deixar isso claro para os ouvintes, é que, cara, você vai estar em ambientes que existe espectros de pessoas super seniors, pessoas juniors, pessoas mid-level, e eu encontrei isso na IBM e fiquei surpreso. Tinha algumas pessoas lá que eram, obviamente, incríveis, super proficientes, mas também tinha uma galerinha que não escrevia um for com uma cuia. A galera não sacava, assim, muito, não conseguia programar e tal. Então tem pessoas de todo o espectro, né? E foi legal ter tido essa experiência lá. Até que, como estava numa posição de liderança, isso envolve política. E essa parte ficou meio complicada. E talvez isso seja um dos motivos porque a maioria das pessoas deixam cargos em empresas, né? Porque quando as coisas começam a ficar muito política e existem situações sensíveis para resolver, e tem pessoas que são muito nocivas, e aí você tem que lidar com certas coisas que se tornam insustentáveis psicologicamente, você acaba meio que perseguindo uma outra oportunidade. E foi isso que me motivou a procurar outras vagas em Dublin. Foi assim que eu comecei na Workday, que também foi um time de DevOps, e que foi uma mudança interessante, porque ao invés de estar trabalhando com RPMs e servidores bare metal, infraestrutura de VMware, agora sim eu comecei em outra parte da minha carreira trabalhando com Kubernetes e AWS. E é aí que as skills de DevOps realmente afloram, né? Com Infrastructure as a Service, com Cloud, e com Kubernetes. Kubernetes é a palavra-chave hoje em dia. Para a turma que está procurando vagas em DevOps, estude Kubernetes. Isso é óbvio. Você não vai muito longe sem sacar Kubernetes. Legal, Marcelo. Então, logo após que teve essa experiência pela IBM por alguns anos, você decidiu buscar novas oportunidades na Workday e no Twitter. Conta pra gente um pouco como foi um pouco dessa experiência nessas duas grandes empresas. Sim. Da Workday, o nosso time, o objetivo era tirar as aplicações que estavam rodando numa infraestrutura privada e levar para a nuvem. E para ser mais ambicioso ainda, o plano era não só colocar a mesma arquitetura no AWS apenas com VMs, mas colocar as aplicações dockerizadas que estavam rodando na infraestrutura privada num Kubernetes rodando no AWS. Então a equipe tinha que trabalhar com todos os aplicativos de todos os times da empresa e ajudar eles no onboarding, né? E fazer o design e implementação de um framework para fazer a automação completa do que ia fazer o provisioning da infraestrutura, do auto-scaling groups, load balancer, do Kubernetes, e pegar todas as imagens de Docker e deployar nos pods do Kubernetes. Então era meio que fazer essa transferência, essa migração. E as aplicações nem foram migradas de monoliths para microservices, dockerizar o que tinha já feito e colocar na nuvem no Kubernetes. Então foi uma experiência fantástica em termos de DevOps, né? Foi uma evolução incrível em termos da tecnologia que eu estava usando na IBM, que não tinha Docker, não tinha Kubernetes, e era on-premises, para uma versão que era na nuvem, Kubernetes, dockerizado e tal. Então foi incrível, muito, muito conhecimento. Workday é uma empresa fantástica, os profissionais que eu conheci lá são tecnicamente muito bons. O time que eu estava especificamente tinha pessoas com muito conhecimento técnico, inegável. Às vezes, alguns eram meio agressivos, acho que tinha uma certa parcela de ex-Amazonians, ou pessoas que trabalhavam em outra empresa que tinham uma cultura mais competitiva, e às vezes entravam numa situação meio complicada.
depois de 1 ano e 7 meses, eu acho, na Workday, eu encontrei uma vaga que me interessou no Twitter, Infrastructure Engineer. E eu fiz a entrevista, a entrevista foi bem tranquila, eles queriam mais saber como você monitora uma aplicação, que tipo de métricas você está interessado. E isso eu acho uma parada interessante para os ouvintes também, que é tem um trending agora muito forte em termos de observability, né? Em termos de monitoramento. Não só a questão de automação, que obviamente código e conhecimento de infraestrutura e conhecimento de protocolos web e tal, em geral, mas você tentar ganhar uma experiência, estudar mais na área de monitoramento, de métrica, Prometheus, Grafana, ou se você tiver alguma experiência com alguma ferramenta proprietária, como Datadog, SolarWinds, Wavefront, New Relic, isso é definitivamente recomendado. É muito importante e pode dar uns pontos extras. Na Workday a gente usava o Wavefront. Então, no Twitter, eles estavam procurando alguém para entrar no time do Twitter Command Center, o TCC. Então, o TCC basicamente, o engenheiro como Site Reliability Engineer, trabalhando no TCC, o escopo é muito interessante. E vocês talvez nem acreditem, mas basicamente, eu ficava numa sala, sentado, olhando para monitores, para 10 monitores gigantes na parede, e meio que a maior parte do tempo eu só tinha que meio que observar os serviços do Twitter, de social graph, quem segue quem, da timeline, de tweets. E se alguma linha ficasse abaixo do SLA, né, do Service Level Agreement, aí eu tinha que entrar em ação e fazer o debugging, e às vezes escalar para um engenheiro, acordar algum engenheiro 3 horas da madrugada em São Francisco e a gente se unir para resolver e manter o Twitter sempre, né, como a gente mencionou antes, né, o SRE para manter as luzes acesas, né? Então, a grande sacada do SRE que é a implementação do paradigma de DevOps, né? O DevOps é para ser uma cultura, né? E não um time, mas as empresas elas cometem essa falha, né? Mas os desenvolvedores, o time de engenharia, ele trabalha com certa cultura, então como é muito disruptivo, né? Tentar mudar o comportamento deles, né? De forma ortogonal ali, tem que eles acabam criando um novo time que vai evangelizar essas práticas, né, de continuous integration. E o SRE, ele meio que tenta manter essas práticas em check, né, e trabalha com os times. E além de resolver os problemas, de mitigar os problemas, né, de manter as luzes acesas, a gente também se preocupa com duas coisas, né, post-mortem, né, a gente tem sempre meio que voltar e tentar entender como o problema aconteceu, e como prevenir que esse problema aconteça novamente, como melhorar a pipeline, como melhorar a configuração, como melhorar o serviço, para que não tenha uma recorrência, né? E o legal é que entra naquela onda do continuous improvement. Você vai passando por ciclos de problemas em produção e você vai tratando isso, né, fazendo o left shifting, né? Você vai movendo para a esquerda na pipeline, sempre capturando os problemas antes, né? Você pode trabalhar no pre-commit queue, né? Antes de você comitar o código, tentar fazer verificações como static analysis ou rodar os testes unitários antes de fazer o commit e ainda rodar quando tiver num pull request em algum lugar, rodar pipeline com os end-to-end tests, continuous integration. E se acontecer um problema em produção é porque a cobertura, né, da pipeline, ela tem um gap que precisa ser tratado, né? E além do post-mortem, a segunda coisa é o production readiness, que quando uma aplicação ela está sendo desenvolvida, se é um novo serviço, os SREs, os SMEs, né, os Subject Matter Experts, né, a turma da empresa interessada na qualidade, né, do serviço, eles têm que determinar um critério, né, para um serviço ir para produção, o que é que ele precisa ter? Gráficos e algum dashboard para monitoramento, né, para a gente saber como ele está se comportando. O serviço ele tem que ter um runbook para que os SREs possam mitigar problemas. A aplicação vai precisar de algum tweaking no banco de dados, ou ela vai precisar de algum shard, alguma réplica do cluster que precisa ser restartada caso algum problema aconteça. E como fazer, né? Então você põe isso no runbook e você deixa isso disponível para que os SREs possam interagir com a sua aplicação e resolver problemas on the fly para mitigar, né? E tem que estar no inventório, tem que estar documentado. Então, cada empresa, cada time vai definir o seu production readiness, né? E o escrutínio que é aplicado ao production readiness vai mostrar
resiliency, né? Como vai ser robusta aquela aplicação funcionando em produção, né? Porque o pessoal vai poder interagir com ela a partir desses bullet points. Então, tudo isso está envolto nessa responsabilidade de SRE, né? Do Site Reliability Engineer. E foi uma experiência fantástica. Para dar uns insights no que trabalhar no Twitter, é uma coisa surreal. Eu também, assim como a IBM, eu nunca me imaginava trabalhando nessas empresas como Facebook, Google, Twitter. Fiz entrevistas para o Google, Facebook, não passei, tá? Mas só a experiência em si é fantástica. Ou ser chamado para entrevista, que é considerado uma coisa fantástica. Mas para dar um insight, assim, como é a vida no Twitter, é simplesmente surreal. No escritório em Dublin, a gente tem o nosso próprio bari. Um cara vai preparar um latte macchiato para você todo dia. E você tem os snack attacks alguns dias da semana, no meio da tarde. Você tira um coffee break ali com os amigos. Você tem as mesas de cada time, tem placas com hashtag, com o nome do departamento, sei lá, hashtag contabilidade, hashtag Twitter Command Center, hashtag... eles têm... tá bem na cultura enraizado o clima da plataforma, sabe? Cozinheiros com 2 estrelas Michelin, café da manhã, almoço. Eu lembro quando você estava lá no Twitter e a gente tava a gente tem um grupo de WhatsApp, tem uns amigos mais chegados e tal, e o Marcelo estava nesse grupo do WhatsApp, e ele sempre mandava as fotos do rango no Twitter, e a gente, É inacreditável. passando... Mas parece ser mesmo em comparação com as outras empresas, o Google, refeição, o Facebook aparece refeição, nada, eu acho que nada se compara às coisas que você compartilhava com a gente. Poxa, eu também sempre achava surreal. E eu mandava as fotos no WhatsApp só pra mostrar. Cara, olha que incrível isso aqui. Isso é inacreditável. E se vocês quiserem dar uma sacada, existe uma conta do Twitter da cozinha, que é Wilds, em homenagem ao Oscar Wilde. Né? Se você procurar Dublin Wilds Twitter, você vai encontrar o Twitter handler da cozinha lá, e você vê as fotos dos pratos gourmets que eles preparam lá. Infelizmente não tem muita engenharia em Twitter Dublin. 90% da engenharia do Twitter está em São Francisco. Mas existe um TCC em Dublin, Bangalore, São Francisco. Então a gente tinha o Follow the Sun, né? A gente ficava fazendo handover dos nossos issues ao redor do mundo. Porque, obviamente, o Twitter Command Center, né? Sempre tem olhos na plataforma 24/7, né? Então a gente nunca parava. E minha jornada de trabalho era de quarta a sábado. Então a empresa ela ainda bancava, eu podia fazer o reimbursement do rango que eu pedi delivery trabalhando de casa nos sábados, não precisava ir para o escritório, então só ia para o escritório de quarta a sexta. É o emprego dos sonhos. Assim, resumindo, é inacreditável. Eu nunca tive uma experiência como essa em lugar nenhum. É inacreditável, incrível. Mas aí, depois de 7 anos na Irlanda, a minha esposa, ela queria sair do país. Ela não estava curtindo, ela é chefe, trabalhou em restaurantes em Dublin, e nós tínhamos nosso apartamento, nosso carro, filhos na escola e etc. Tinha toda uma vida lá, né? Minha coleção de quadrinhos na sala, né? Mas chegou um ponto que a gente conversou e, vamos procurar novos horizontes, né? Vamos procurar uma coisa nova. Eu acho que depois de tanto tempo, clima ou o fato da acessibilidade em termos de consumo, de como as lojas fecham muito cedo, ou talvez o clima no trabalho dela, ou talvez só o fato de ter passado muito tempo na Irlanda e o tempo é um fator que influencia muito. Quem vem para cá e acaba ficando um tempo, eu acho que o Kelson tá aqui um tempo, eu tô aqui um tempo, eu acho que eu nunca vi alguém que esteja contente com o clima aqui. O clima realmente é um fator que acaba influenciando muito a gente a sair da Irlanda. É inegável, você vai encontrar um céu cinza ali, no momento, tem a chuva, etc. Mas eu não vou mentir que por mim, eu gostaria de morar na Irlanda novamente, eu acho um lugar fantástico. Agora a gente tá realmente curtindo nosso lugar novo, que eu vou entrar em detalhes em breve, mas eu acho a Irlanda um país fantástico, eu acho muito legal, e eu acho que alguns convidados meio que reiteraram isso, eu também vou entrar nessa mesma vibe aí, que é, se existem brasileiros que estão pensando em oportunidades na Irlanda, eu definitivamente recomendo, é uma experiência fantástica. Eu nunca aprendi tanto na minha vida, e eu acho que a turma lá é muito receptiva,
Os irlandeses. O Dublin é muito cosmopolita, né? Você vai encontrar lituanos e poloneses, romenos, franceses, tudo que você imaginar, todas as nacionalidades. É uma experiência fantástica, definitivamente. Eu apoio. Legal, que legal, Marcelo. Obrigado por compartilhar aí essa experiência na Irlanda. Tenho certeza que o pessoal vai curtir todas essas informações. E recentemente você então partiu para uma experiência nos Estados Unidos, certo? E como está sendo essa mudança de áreas? Ok. Então, a jornada para os Estados Unidos começou com essa ideia de sair da Irlanda, então comecei a fazer entrevistas, teve uma série de entrevistas, até que apareceu uma vaga no Stack Overflow, para a Universidade de Chicago. E a vaga não era DevOps, era SDET, né? Software Development Engineer in Test, né? Então é meio que um QA, conectado mais à automação e DevOps. E eu achei interessante, apliquei para a vaga, só que como tem toda essa questão da política nos Estados Unidos, que estava criando um certo atrito para visto, né, imigração, e travel bans e toda essa onda. Eu fiz a entrevista de uma forma bem despretensiosa. Meio que estava tentando, mas eu não achava que ia dar certo, né? Primeiro que eu sou muita procura, né? E muito competitivo e tal. Mas foi muito surpreendente. A universidade, instituições acadêmicas em termos geral, elas têm uma espécie de fast track, né? Ao invés de passar pela burocracia, pelo paperwork como empresa tradicional, que demorariam meses para obter um visto, um H1B, as instituições acadêmicas, e eu não sabia disso, as instituições acadêmicas ela tem uma maneira de conseguir uma prioridade na requisição. Então, quando aconteceu a entrevista e eu passei nas entrevistas, eles revelaram isso, eu fiquei muito surpreso. Não, a gente consegue o visto em 2 semanas. Aí eu, what? Como é que isso é possível? E deu certo. Então eu tive que conversar com o meu gerente no Twitter e foi heartbreaking, né? Muito triste deixar o meu passarinho azul, mas foi uma experiência fantástica e foi uma mudança muito interessante, mudança de áreas. E os Estados Unidos sempre foi um destino para você ou foi acaso? No Os Estados começo, Unidos, você buscou os Estados Unidos ou os Estados Unidos tipo? eu tava procurando vagas. Isso é interessante até mencionar. Na verdade, a nossa primeira opção era Melbourne. E, inclusive, eu passei na entrevista para uma empresa. Também era um time de DevOps, era um time similar ao time que eu participei na Workday, que era um time que eu meio que servi como um time de super DevOps, que eu meio que mudar o CI/CD da empresa toda e tal. E a entrevista deles também foi bem interessante. Ao invés de só meio que responder perguntas ou fazer um coding challenge, eles mandavam mesmo todo um pacote zip com um arquivo .git dentro, e eles queriam ver os seus commits no decorrer da implementação da solução. E no final, eles produziam um pull request, onde o time comentava no seu código, e depois você entrava em uma call para discutir. Foi fascinante. E quando eu passei, a gente entrou no processo, eu assinei o contrato, mas quando a gente entrou em mais detalhes sobre o visto, eles iam pagar minhas passagens aéreas, mas não iam pagar as passagens aéreas da minha família e o visto da minha família. E isso, X mil dólares australianos, e a gente ficou meio, poxa, isso é um certo, meio estranho eles não fazerem o full sponsorship. Mas além disso, o que pesou mais, na verdade, foi a distância, né? Meio que a gente quer visitar nossa família no Brasil quando dá, né? Quando a gente tem a oportunidade de tirar umas férias. Morando em Melbourne, seria tipo 16 horas de avião. E quando eu conversei com... É um absurdo. E quando eu conversei com meus pais, e eles falando sobre os netos, né? Os pais, a família da minha esposa também, quando a gente falou sobre a ideia de que a gente estava prestes a se mudar, já estava vendo casas, etc. E eles deram um apoio, né? Falavam, vai ser uma oportunidade legal para vocês. Mas você podia ver nos olhos dele a tristeza de saber que eles estavam de 16 horas de distância dos netos. E aquilo foi um peso muito grande, assim, emocional pra gente. E a gente não conseguiu ir em frente com a ideia, a gente desistiu. Mas a gente ficou tão perto. Poderia estar surfando agora em alguma praia. E aí essa vaga apareceu na Universidade de Chicago e, tipo,
Estados Unidos, sempre no começo parecia uma coisa meio que de brasileiro médio, clichê, você vai aos Estados Unidos, sabe aquela Sim. coisa, né, deslumbrados com... Novela América, né? Exato, aquele sonho americano, a casinha com a cerca branca, toda aquela onda. Parecia ser tão clichê, e eu sempre meio que fui meio preocupado com a questão de tiroteios em escolas. E uma cultura, né, problemas culturais e tal, que eu vou entrar em detalhes. Eu sempre tive um bias, assim, meio negativo, mas eu tenho que deixar claro de que boa parte dos meus preconceitos, eles foram quebrados. Uma experiência empírica, assim, que Legal. é um lugar fantástico, é interessante. As pessoas são super amigáveis, é tudo muito organizado, as escolas, o onboarding, foi tudo tão smooth, sabe? Tudo suave. Acho que a questão desse perks especiais da universidade com o visto também ajudou para dar essa priorizada no visto. A gente só teve que ir na embaixada de Dublin, né, a embaixada americana, e pedir o visto, e depois esperar uma papelada. E depois, em outubro do ano passado, né, a gente já se mudou e acertamos o aluguel remotamente de um apartamento. E, e aí essa nova jornada começou. E Legal. foi uma coisa surreal, assim. Ainda é bem recente, né, de outubro para cá e tal. Mas a mesma ansiedade, a síndrome do impostor, esse tipo de coisa, ela meio que acontece, mas ela vai meio que acontecendo uma intensidade bem menor, né? À medida que você vai passando por essas iterações de mudança de ambiente, mudança de empresas. E é bem similar, espectros diferentes, né? Você vê vários desenvolvedores jovens e que não são tão proficientes, mas que estão ali com gumption, né? Com ambição para querer aprender e é tão legal, e você compartilha um pouco da sua experiência, e é fascinante. E a universidade também, assim como o Dublin, tem muita diversidade. Eu trabalho com indianos, malasianos, chineses, ucranianos. Então é muito legal. Estou trocando experiências, encontrando gente de outras culturas, e é fantástico. Não era o que eu imaginava, e eu fui surpreendido de uma forma bem positiva. E tá indo muito bem, assim. Que legal. Legal. E assim, Marcelo, essa mudança, como você disse, saindo de um ambiente enterprise, certo? E para um ambiente acadêmico, quais são as diferenças no dia a dia mesmo de trabalhar? Existem muitas distinções ou essas universidades americanas, no back-end delas, elas também têm esse meio cenário de gerenciamento enterprise para as aplicações? Como funciona o back-end dessas universidades acadêmicas? Massa, só uma boa pergunta. Acho que a universidade ela trabalha, o nosso departamento ele é non-profit, então é uma organização sem fins lucrativos. É, o, bom, nós mantemos uma plataforma para pesquisa científica, então não trabalhamos apenas com clientes e end users, mas também com sponsors e com parceiros. A gente conecta parte das nossas soluções com outras soluções de outras universidades, universidades na Califórnia, ou John Hopkins, ou Harvard, ou seja lá o que for, e eles podem meio que fazer o leveraging, né? Eles podem utilizar a nossa parte de autenticação e autorização, ou eles podem utilizar a nossa parte de indexação de dados, e eles vão ter a própria plataforma deles para analisar esses dados. É basicamente uma amálgama de um sistema de data science, onde você pode usar notebooks para correlacionamento de dados e puxar dados do National Institute of Health, né, do NIH, onde tem dados de pacientes de câncer, etc. Mas em termos de gerenciamento, não é tão agressivo em termos de deadlines, como acho que é num ambiente mais enterprise, né, onde você tem clientes e você tem aquele SLA, e você tem um número massivo de usuários. É um escopo menor, com uma base de usuários menor, né, porque é uma comunidade científica, etc. Então é para um propósito bem mais concentrado ali para uma tribo, né, de acadêmicos, etc. Então, definitivamente não é nem um pouco similar com a base de usuários de IBM, Workday, Twitter. É um escopo bem menor,
mas um paradigma de life cycle de desenvolvimento a gente tem Scrum, a gente tem Agile, é por aí. Aí, só para a gente finalizar aqui o seu bate-papo, que conselho você daria para alguém que está começando agora, um estudante entrou na universidade, está fazendo ciência da computação, você fala assim, abraça uma tecnologia ou abraça conceito, que dica você daria? Pois é, a gente meio que tocou em alguns pontos antes. Eu diria que primeiro você tem que terminar a sua faculdade de ciência da computação. A faculdade é uma coisa interessante. Se por qualquer motivo não for possível, o que me ajudou como alternativa foram as certificações. E, obviamente, certificações não necessariamente medem conhecimento. Pessoas que têm muitas certificações, mas que não refletem necessariamente a competência delas. Tem muitos profissionais que são brilhantes, mesmo que não tenham diplomas ou muitas certificações, mas em termos da burocracia e quem está procurando oportunidades fora, é uma coisa que tem que manter em mente. Uma coisa que me ajudou bastante também em termos das entrevistas foi refinar os fundamentos, né? Eu criei um pequeno repositório no GitHub para ficar testando algoritmos de quicksort, merge sort, bubble sort, esses pequenos algoritmos bobinhos assim. E chamei uma turma para contribuir, para a gente tentar fazer implementações e tentar resolver desafiozinhos do LeetCode, desafiozinhos de código. Tem vários livros aí de Breaking the Software Development, Software Coding Interview, esse tipo de coisa. E que é interessante. Em primeira vista, talvez você pode achar que, sei lá, eu vou ensaiar a solução de certos desafios de código e não, eu vou para a entrevista, não vou parecer autêntico, porque eu meio que vou estar meio que com certas decorebas de soluções frescas na minha memória, eu vou utilizar, mas no dia a dia não vai refletir a minha habilidade. Claro, né? Tipo, se você for chamado para escrever um merge sort assim, on the spot, assim, talvez se você tiver num dia que você não tá 100%, dependendo do seu mood, né? Talvez você não consiga, né, debulhar aquilo no teclado imediatamente, mas se você vai fazer entrevista, é interessante você ter essas soluções meio que como um catar, né, de artes marciais, você fica praticando, e quando você precisa utilizar aquilo, né, você tem aquele muscle memory, né, de como resolver problemas de código. Isso também é essencial, porque de acordo com a minha experiência, IBM, Workday, Twitter, tem sempre um códigozinho que eles pedem para você escrever, e é interessante você exercitar essa parte também. Acho que também foi mencionado por até outros candidatos a questão dos soft skills, né? Se tiver uma oportunidade para ver algum curso aí, até online, de time management, ou de delegation, de mentoring, tipo, sempre responder perguntas com outras perguntas e fazer com que o seu mentoriado pense, né, com a própria cabeça, que ande com as próprias pernas. E essa onda de praticar liderança, tipo, se você achar uma oportunidade de uma coisa que deve ser feita, às vezes, talvez não pedir permissão para fazer e simplesmente fazer, sabe? E achar uma oportunidade para automatizar alguma coisa e melhorar a sua pipeline, melhorar o seu software. Tipo, é melhor pedir desculpas do que pedir por permissão. Tipo, né? Tem umas certas frasezinhas clichês, assim, mas que realmente funcionam. Para simplificar, acho que seria: você é contratado para fazer uma coisa, você tem um objetivo e você tem um escopo. Se você começar a fazer, se você fizer tudo redondinho e você tá atendendo o seu escopo, comece a expandir seu escopo e fazer coisas que vão além do que lhe pedem para você fazer. E aí as portas vão se abrindo. Legal, dica bacana mesmo, porque realmente, às vezes você entra numa vaga, você fica só trabalhando dentro daquele escopo e acaba ficando meio estagnado ali. Sempre você buscando soluções novas, buscando resolver outros problemas, você acaba ganhando outros skills, que foi justamente o que aconteceu na sua primeira experiência, que foi trabalhando com várias ferramentas, aumentando o escopo. É isso aí. Bacana. E se você não trabalhasse com tecnologia, faria o quê? Poxa, cara, eu curto muito quadrinhos e também gosto muito de música. Eu toco violão, ukulele, gaita, sei lá. E acho que se eu não estivesse trabalhando com TI, seria muito bacana ou desenhar ou roteirizar quadrinhos, que seria fantástico. Infelizmente eu nunca publiquei nada, sei lá. Sempre existe a oportunidade também, né? Exatamente.
Mas hoje em dia, com self-publishing. Exato. Agora hoje em dia tá bem mais fácil, né? Colocar uma coisa um e-book na Amazon, coisa parecida com uma graphic novel, né? Então, o negócio é a disciplina e o tempo para produzir essas coisas. Eu tenho uns drafts e desenhos aí, mas não publico muito. E também eu tenho meu violão aqui e eu tinha uma banda de punk em Fortaleza, Ceará. E a gente se apresentou no Casarão Cultural, a gente tocou em festa de aniversário. E eu acho que se eu não estivesse trabalhando com TI, talvez seria uma parada muito interessante. E se alguém quiser entrar em contato com você, achar você no GitHub, como é que faz para entrar em contato? No GitHub, o nome de usuário é The Marcelo R, o Marcelo R, né? O R Rodrigues, né? Meu sobrenome. The Marcelo R, e esse é o mesmo endereço do meu blog, themarcelor.github.io/blog. E The Marcelo R também é o meu handle no Twitter. Se quiser me seguir lá, porque eu trabalhei no Twitter, né? Tem que Tem que ter o Twitter. Tem que ter o Twitter. Legal. Bom, valeu, Marcelo. Valeu demais pela participação nesse programa. Acho que foi uma experiência enriquecedora.